Alô, meu irmão, alô, minha irmã, que começa mais um programa, o seu, o meu, o nosso programa Valente de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que Ele te fortaleça, que Ele venha iluminar os seus passos, que Ele venha guiar os seus passos. Porém, Deus é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sem Ele nada temos, nada podemos, nada faremos e nada acontece sem o poder de Deus. Então Deus, Ele é grandioso para cumprir tudo aquilo que tem nos prometido, tudo aquilo que nós pedimos também, Deus irá realizar. Porém, Ele é Deus e Ele não fica esquecido daqueles que o buscam, daqueles que o louvam, daqueles que engrandecem o seu nome, pois Deus é digno, de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Então vamos nesta noite falar a palavra de Deus no livro de Salmos. Venhamos falar da palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos 49, versículo 23, que se diz assim: o que me oferece sacrifício em ação de graça, me glorifica, e ao preparar o seu caminho, lhe darei que veja a salvação de Deus. Então todos aqueles que oferecem sacrifício e ação de graças a Deus, Deus lhes mostrará a salvação. E no dia da angústia você vai invocar o nome de Deus e Ele vai te livrar e você vai glorificar a Ele. Porém Deus, Ele faz acontecer porque Ele é Deus, porque Ele tem todo o poder. Mas nós devemos o glorificar a Ele, fazer sacrifício em ação de graça. E o que é um sacrifício em ação de graça? É nós reconhecermos o Todo-Poderoso e nós fazer para Deus voluntariamente, não porque alguém nos mandou fazer ou porque nós queremos algo em troca, não, mas sim fazer de graça. Então isso é um movimento de ação de graça. Então, quando você faz uma coisa sem esperar nenhum benefício pelaquilo que você fez, isso é um movimento de ação de graça. Então Deus, Ele quer que nós façamos este movimento de ação de graça a Ele. Então todos aqueles que fizerem este movimento para Ele, o movimento de ação de graça, então verá a sua própria salvação. Agora eu te falo, o que é a salvação? O que é uma salvação? A salvação é você ser livre da cilada, das armadilhas que esse mundo nos prepara, que prepara contra nós. Então, quando você está ali passando uma luta, passando uma dificuldade, mas você é um servo de Deus, você está no caminho que Deus preparou para você, mesmo na luta, mesmo na angústia, mesmo assim, você não se desespera, porque você vê a salvação de Deus. Você sabe que Deus vai te salvar, que aquela cilada que o mundo preparou para você, você não vai cair nela, ela não vai te findar, ela não vai te matar. Assim aconteceu com Jesus Cristo, quando Ele vai ser crucificado. Quando Jesus vai ser crucificado, quando Ele é, na verdade, lá crucificado, Jesus já sabia, Ele estava vendo a salvação. Então, quando você vê a salvação, então, por mais que seja dolorosa a provação que você passe nessa terra, não se compara com a salvação de Deus. Tem gente que pensa que para ser salvo por Deus, primeiro você tem que morrer, aí depois você vai entrar no céu e você é salvo, tal. Não é dessa forma. A salvação de Deus, ela começa aqui nessa terra. Porque o reino de Deus, ele está dentro de mim e dentro de você. Então o reino de Deus está dentro de nós. Então, a salvação de Deus, ela vem todos os dias na nossa vida. Todos os dias a salvação de Deus vem quando eu acredito, quando eu glorifico Deus, dando a Ele sacrifício em ação de graças. Então dessa maneira eu posso contemplar todos os dias a minha salvação. Então,
por mais que se levante o gigante, assim também como se levantou um gigante ali para lutar contra Davi, que veio contra, que Davi enfrentou aquele gigante. Por que Davi enfrentou aquele gigante? Porque Davi tinha certeza da salvação. Ele sabia que Deus iria salvar ele das mãos daquele gigante. Então muitos lá, homens preparados, homens de guerra, que estavam ali naquele momento, não tinham essa visão que Davi tinha, que Deus podia salvar. Por que Davi tinha essa certeza que Deus podia o salvar? Porque Davi já tinha enfrentado um urso, Davi já tinha enfrentado um leão também, e ele tinha certeza que do gigante também, que não era diferente do urso e nem era diferente do leão, né? O gigante também, Deus ia o salvar das garras deles. Então dessa forma é que vem a salvação de Deus. Então a salvação de Deus vem quando vem algo a nos afrontar, algo que vem querer nos destruir, mas a salvação de Deus está ali e nós podemos ver a salvação dele. Então nós contemplamos a salvação de Deus, porque só confiam em Deus, só creem em Deus, só dá a vida para Deus aqueles que oferecem sacrifício de ação de graça. Porque alguém que não oferece algo a Deus não pode contemplar a sua salvação, porque não confia em Deus. Então como que Deus vai preparar o caminho para você ir se você não confia? Então, quando a gente ouve a voz de Deus, escuta a voz de Deus, então eu não vou escutar a voz de nenhum outro desconhecido. Qual é a voz de Deus? A voz de Deus é a palavra dele. Essa é a voz de Deus. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu busco a palavra de Deus, Deus fala comigo através da palavra dele, então ele me direciona. Então, Deus é quem faz. Então, nessa noite, Deus quer que você ofereça sacrifício de ação de graça e glorifica a Ele. Então, aquele que oferece sacrifício de ação de graça, glorificar a Deus, glorifica a Deus, né? Certamente Deus preparará o caminho e você vai ver a salvação de Deus. Então muitos não compreendem o que é a salvação de Deus. Quando você sai ali do vale da derrota, do vale da vergonha, e começa a andar no sucesso e começa a prosperar a sua vida, e ninguém entende como que aconteceu. Fala, pô, como é que aconteceu que fulano estava ali perdido nos caminhos das drogas, no caminho do vício, do álcool, perdido totalmente, talvez estava morando na rua, talvez estava preso e saiu e tal, e a vida dele mudou. É porque ele ofereceu o sacrifício a Deus e Deus preparou o caminho e ele viu a salvação de Deus. E dessa forma aconteceu a mudança na vida dele. Então assim acontece na minha vida e acontece na sua vida. Você quer receber essa salvação de Deus, então oferece a Deus sacrifício, né, de ação de graça a Ele. Glorifica Ele, reconheça Ele. Quando você levantar de manhã, você vai reconhecer Deus, né, em seu caminho. Então aí você já está fazendo um sacrifício de ação de graça. Quando você vê alguém com um pensamento maligno, um pensamento mal, querendo fazer um mal, ou querendo fazer mal à sua própria vida, você vai falar, não, rapaz, Deus te ama, Jesus te ama, não fica assim não. Isso você já está fazendo um sacrifício de ação de graças a Deus. Então você está passando a visão de Deus para aquela pessoa. Você está informando a grandeza de Deus para aquela pessoa. Então assim você está oferecendo sacrifício de ação de graça a Ele. Então quando eu ofereço um sacrifício de ação de graça a Deus, com certeza a minha vida vai mudar, porque Deus vai preparar o caminho onde eu vou passar. Eu não vou temer mais este mundo, eu não vou temer mais os meus adversários, eu não vou temer que eu vou morrer de fome, eu não vou temer porque eu vou ficar desempregado, não vou temer nada, porque Deus me garantiu a salvação. Então se Ele me garante, se eu consigo ver a salvação, por que eu vou viver atribulado com este mundo? Porque esse mundo é de engano, é de mentira, né? Então esse mundo é um mundo que existe muita idolatria e muita mentira, né? Então muitos cristãos também, que se diz cristão, que vem para a presença de Deus, ele passa a andar na idolatria também, porque deixa de ouvir a voz de Deus, que é a palavra dele, para ouvir a voz das pessoas, né? Então, se a palavra de Deus fala, né, que
Bem-aventurado é os que oferecem sacrifício de ação de graça, e esse me glorificará. E ele que prepara o caminho para que venha a salvação. Então Deus falou, está falado. Então não precisa de eu fazer outra coisa a não ser isso. Então eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. E outra coisa, não adianta eu ser bom para Deus e ser ruim para o meu semelhante. Porque os 10 mandamentos foram reduzidos em dois mandamentos só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então quando eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, então eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Não adianta. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então assim é que começa o poder de Deus na sua vida. Então discriminar, apontar, querer o mal aos outros, isso não vai, cooperar para a sua salvação. Isso não traz o benefício da salvação. Então os outros podem me perseguir, os outros podem falar mal de mim, mas eu jamais vou perseguir alguém ou falar mal de alguém, porque eu sei da minha salvação, eu estou certo da minha salvação, e não é nenhum endemoniado que vai tirar a minha fé, que vai tirar a minha salvação, porque Deus me deu a salvação. Então Deus te deu a salvação, ou Ele vai te dar a salvação dele. Mas assim que você começar a fazer sacrifício de ação de graça, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Então assim você verá a glória e a grandeza de Deus. E que Deus te abençoe nessa noite grandemente, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus faça um milagre que você precisa, meu irmão, que você precisa, minha irmã. Então, para acontecer esse milagre, você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que crer em Deus. Então, se você crê em Deus, se você está preparando um sacrifício de ação de graças a nosso Deus, então com certeza você vai ver a salvação dele na sua vida. Então, essa doença, esse problema, essa dificuldade, você está salvo dela. Você vai ficar salvo dela, não precisa mais de temer. O nosso problema, ele é do tamanho que nós queremos que ele seja. Se você quer que seu problema seja grande, você vai fazer ele grande. Se você quer que seu problema seja pequeno, ele vai ser pequeno. E não existe nenhum problema maior do que o nosso Deus. Não tem problema, não tem dificuldade maior do que Deus. Porque se Deus, porque Deus sendo Deus, Deus é bom, Deus é amor, cara. Deus é magnífico. Se Deus, olha o tanto que Deus é magnífico. Se Deus soubesse que tem algo aqui que pode nos vencer, Deus não ia colocar nós nessa terra, cara. Então Deus sabe que não tem nada aqui que pode nos vencer. Nós podemos não querer vencer, mas nada nesse mundo nos vence. Nada. Nada, não tem nada que pode nos vencer aqui nessa terra. De jeito nenhum, não existe. Não existe problema, não existe diabo, não existe inimigo, não existe ninguém que pode nos vencer. Mas para que ninguém venha nos vencer, Deus tem que nos dar, preparar o caminho para que nós podemos ver a salvação dele. Então quando nós vemos essa salvação, quando nós olha para ela e consegue ver a salvação, aí nós já sabemos, não tem nada neste mundo que me para, não tem nada nesse mundo que me vença. Não, só Deus mesmo é que pode me parar. Mas o resto, nada pode me vencer, nada pode me parar. Então, que hoje mesmo você possa preparar um sacrifício de ação de graças a Deus e que venha glorificar a Ele. Glorifique a Ele, porém Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e tudo pertence a Ele. Tudo por Ele e tudo para Ele. Então Deus que te abençoa e te fortaleça. Então aqui é Salmo 50. Eu falei 49, mas é Salmo 50 a partir do 23. Salmo 50, 23. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guie, que Deus te dê tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você busca. Esse sofrimento, meu irmão, esse sofrimento, minha irmã, é uma besteirinha de nada. Mas você tem dado tanto valor para esse sofrimento, que cada dia mais ele tem crescido. Os nossos problemas, a nossa dificuldade é como nós criar um animal, como nós criar algum bicho.
Quanto mais nós alimentarmos, mais ele vai crescer. Então, que você não se alimente ou não alimente esses problemas. Não alimente essa doença, não alimente. E assim ela morrerá. Então, dessa forma, você irá vencer todos os obstáculos, todos os medos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fiquem todos na graça e a paz de Deus, ou a paz do Senhor, como você preferir. O importante, meu irmão, minha irmã, é você estar em paz. Você tem que ter paz no coração, pelo amor de Deus. A paz é importante para que você vença tudo nessa vida. Se você não tiver paz, você não tem nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter o melhor emprego, mas se você não tem paz, não adianta nada. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, não adianta. Sem paz você não é ninguém. Então, em primeiro lugar, que você tenha paz. Paz de verdade no seu coração, paz de verdade na sua mente, na sua casa, onde você estiver. Que Deus te dê essa paz. Que Deus possa te abençoar. Não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Até o próximo programa, além de Deus, estaremos aí novamente.